Quero iniciar essa fala trazendo aquilo que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios. Nós temos esse tesouro em vasos de argila. Esse tesouro ao qual Paulo se refere trata-se da vocação, do chamado de Deus. O chamado de Deus que em nossa vida tem um valor inestimável de um tesouro. O vaso de argila representa a nossa fragilidade. Por isso eu quero começar esta breve reflexão saudando ao Padre Igor e dizendo: Padre, estou muito grato pelo convite, por estar aqui com o Senhor, assim também como nós, de um modo especial, te agradecemos pelo seu sim, pelo seu sacerdócio, pelo Senhor ser generoso com Deus e entregar aquilo que tem de mais precioso, que é a vida. Um padre, antes de oferecer coisas, ele se oferece a Deus, ele se entrega a Deus. Reverendíssimo, creio que neste um ano e um pouquinho que o Senhor tem aqui, se nós pararmos aqui nesta noite para escutar quantas coisas, por meio do Senhor, da sua pessoa, Jesus realizou nesta comunidade, certamente se passaria da meia-noite aqui. Por isso, eu quero me utilizar das mãos dos seus paroquianos para, nesta calorosa salva de palmas, agradecer ao Senhor por sua vida, pelo seu ministério e desejar que o seu ministério seja muito fecundo aqui nestas terras. Uma calorosa salva de palmas a cada um de Deus. Quero saudar também o diácono Marcos, que também é configurado ao Cristo servo, aquele que está não para ser servido, mas para servir ao Senhor. Também agradeço ao Senhor o seu ministério, a sua entrega de vida, a sua doação também à sua família, porque o diácono permanente não caminha só, caminha com a sua família. É uma entrega familiar. A sua esposa e seus filhos também são alcançados por meio do seu ministério, de um modo especial na igreja doméstica que é a sua casa. Quero aproveitar e também saudar ao seminarista Pedro Rian, meu xará, que eu tive a graça de conhecer no seminário, acolher no seminário, como é, Deus irmãos. Tive a graça de acolher no seminário e hoje já caminha na teologia. Pedro, continue sendo generoso com Jesus Cristo. A vida de seminário não é uma vida fácil, não é uma vida que a gente faz o que quer, mas é justamente naquela oportunidade que a gente exerce a nossa plena liberdade. Sabe o que é plena liberdade? Que Jesus quer, que Jesus nos pede, por meio daqueles que estão à frente conduzindo. Claro que fazer aquilo que Jesus quer não necessariamente é aquilo que nos agrada. Afinal, se a gente faz tão somente aquilo que nos agrada, vivemos tão somente pelo gosto dos sentidos. Fazer aquilo que não nos agrada nos mostra que nós somos livres de nós mesmos. Continue experimentando essa liberdade e caminhando para fazer a vontade de Deus. Sou padre há 7 meses e 6 dias e sou muito feliz. Faria de volta todo o percurso. Acho que só mudaria uma coisa. Acho que eu demorei demais para dizer sim a Deus. Saúde também a cada um daqueles que servem este altar nesta noite. Os coroinhas, os ministros. Estendo a minha saudação àqueles que sustentam a louvação, o Ministério de Música. Cada um de nós, irmãos e irmãs, que aqui se faz presente nesta igreja dedicada a Santa Marcelina, mas não só aqui, pessoas que estão em casa e que também nos acompanham, também a nossa saudação e uma calorosa salva de palmas a nós todos. Vivemos um tempo de graça na vida da nossa paróquia, sim ou não? Sim.
esse tempo que nos prepara para celebrar a festa de um padroeiro, é para a vida da comunidade um tempo da graça de Deus. É o que nós chamamos de Kairós. Vocês experimentam deste Kairós. Por isso é importante ressaltar uma coisa: não se permitam ficar dispersos neste tempo. Esse tempo da graça de Deus na vida da nossa paróquia é um tempo de mergulhar profundamente na intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Esse novenário, meus irmãos e minhas irmãs, é uma oportunidade, é uma desculpa que Deus usa para nos ter diante da sua presença. Por isso que nós não podemos vacilar, porque o inimigo de Deus, ele não fica contente quando nós estamos diante do altar do Senhor e, sobretudo, quando estamos inteiros na presença de Deus. Ele fica descontente. Não permitam que as distrações tentem roubar o seu coração de estar na presença do Senhor. Não permitam que as distrações te impeçam de mergulhar profundamente. Afinal, tudo aquilo que nós vamos ouvir e refletir nestes dias não é ideia do Padre Igor, não é ideia da comissão de festa, não partiu tão somente deles, partiu do coração de Deus. E se vem do coração de Deus essa palavra de ordem para a vida da paróquia de Santa Marcelina e São Sebastião do Passé, é porque Deus deseja derramar graças abundantes por meio de cada noite deste novenário. Não estejam com o guarda-chuva aberto. Estejam com os guarda-chuvas fechados. Se fosse chuva normal, tudo bem. Mas quando é chuva de graças, nós precisamos estar nessa chuva para encharcar as nossas vestes, para encharcar as nossas vidas da graça de Deus, do amor de Deus. Este tempo de Kairós na vida da nossa paróquia é um tempo de experimentar profundamente o amor de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta a ela: você está disposta? Você está disposto a experimentar este amor que Deus tem por nós? E se ela demonstrou assim uma indecisão na resposta, que a gente às vezes nota, diz assim: meu irmão, coragem. Diga a ele, tenha coragem para se lançar no amor de Deus nestas noites. O projeto de Deus para nós, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente esse: estarmos na sua presença, estarmos diante do seu altar, recebendo dele bênçãos e graças, mas também forças para caminhar. Afinal, a nossa vida não é uma vida fácil. A vida de vocês é fácil? Pergunta para a pessoa do seu lado se a vida dela é fácil. Ainda que ela seja herdeira, é fácil? Não é fácil. Então, para nós vivermos bem, precisamos aproveitar, desfrutar deste momento. Caríssimos, nós começamos a nossa liturgia da palavra de hoje, de um modo especial, voltando o nosso olhar para o Evangelho, e vemos Jesus que, uma vez mais, cura uma pessoa. Bom, a missão do Senhor é justamente essa: libertar a cada um de nós, curar o nosso coração, curar a nossa nudez. Curar de quê, Padre Pedro? Da doença tão somente física? Não. Também nos curar espiritualmente. O Filho de Deus, Jesus Cristo, vem ao mundo para restaurar aquilo que o pecado destruiu, para dar qualidade de novo ao homem que perdeu essa qualidade por conta do pecado. Jesus vem uma vez mais para alcançar o nosso coração e, sobretudo, para nos libertar do pecado e da morte. Esta é a missão de Jesus entre nós, nos libertar do pecado e da morte. Jesus não vem ao mundo para nos trazer prosperidade, como muitos pregam, como muitas igrejas anunciam. Um Jesus que não somente traz prosperidade,
não é essa a missão de Jesus. A missão de Jesus é nos libertar do pecado e da morte e abrir para nós as portas do paraíso. Nesta cura que nós contemplamos hoje neste Evangelho, nós vemos nitidamente o cumprimento das Escrituras. Para que o Messias veio? Para libertar o homem do poder do pecado e do demônio. Foi para isso que Jesus veio. E digo mais, nos libertar para assim servirmos verdadeiramente a messe do Senhor. Servir a igreja do Senhor, servir o reino de Deus. Este apelo de que nós precisamos ainda pedir operários para essa messe deve ecoar na vida da nossa paróquia, para que mais pessoas possam estar aqui diante deste altar, servindo, adorando ao Senhor Deus único e verdadeiro. Nós que fizemos uma experiência de sermos libertos por Jesus, de sermos tocados por Ele, não podemos isolar aquilo que experimentamos nos 4 cantos da nossa matriz. É minha missão, é vossa missão a anunciar que Jesus é o Filho de Deus, a anunciar que o reino de Deus está próximo, a anunciar que existe um Deus que nos ama e que nos quer na sua presença. Existe um Deus, e o coração do homem deseja ardentemente esse Deus, deseja o Deus vivo. E o homem e a mulher do nosso tempo não terão paz verdadeira enquanto não descansarem em Deus. E somos nós que somos estes anunciadores. Somos nós que o Senhor nos capacita por meio do seu Espírito para anunciar estas verdades. Ainda, irmãos, esta que é a proposta para a nossa comunidade neste tempo de novenário em preparação à festa de Santa Marcelina. Diante do trabalho da messe, muitas vezes nós somos assaltados pela falta de esperança, pela falta de fé, pela falta de vigor. Somos ou não somos alcançados e assaltados pela fadiga, sim ou não? É bom servir ao altar do Senhor? Sim ou não? Sim. Mas é cansativo servir ao altar do Senhor? É exigente servir ao altar do Senhor? É exigente. Deus é exigente. Quando uma proposta surgir na sua vida, que não exija de você mudança de vida, conversão, abraçar a cruz e renunciar a si mesmo, podem ter certeza que essa proposta de vida não vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é exigente conosco. Deus exige que renunciemos a nós mesmos para abraçar a sua vontade. Deus exige que façamos o ato de largar as coisas deste mundo para abraçar a sua vontade. E só deste modo nós receberemos verdadeiramente o Espírito. Deus é exigente. A missão é exigente para todos nós. Ser padre é exigente. Perguntei ao padre isso, não é? É fácil, padre? Ser seminarista é exigente, não é, Pedro? Ou sim. Porque Deus exige daqueles que Ele ama. A exigência é própria do amor. Quem ama não aceita qualquer coisa. Quem ama não aceita migalhas. Mas busca exigir, de certo modo, um amor maior e maduro. Um amor verdadeiro que cresce. Não ofertar ao Senhor aquilo que lhe sobra, mas as primícias. É diante dessas exigências de Deus para nós que nós somos muitas vezes assaltados pelo desânimo, pela
fadiga, pela falta de fé. Eis a palavra de ordem para a nossa paróquia neste tempo: alegres na esperança, pacientes nas tribulações, perseverantes na oração. Se nós seguirmos exatamente isso que é proposto para nós, como reflexão neste tempo, nós encontraremos em Deus forças para vencer a nós mesmos e também ao maligno. Se nós abraçarmos isso como projeto de vida, contemplaremos a face de Deus. Meus caros, alegria na esperança. A nossa alegria é diferente da alegria que este mundo nos propõe, porque não parte tão somente de uma euforia, porque não parte tão somente de colocar a alegria plena nas coisas que passam, porque passam, e depois que passam, a alegria vai junto com ela. A nossa alegria deve estar enraizada em Deus. A minha alegria, a vossa alegria, deve ser sustentada em Deus. E uma alegria que é sustentada em Deus, que é sustentada na esperança, que é uma virtude, não nos permite sentir tristeza, mesmo diante de muitos percalços da nossa vida. Uma tristeza que corrói o nosso ser. Não. Aqueles que experimentam da alegria em Cristo até podem passar pela tristeza, pelo vale da sombra da morte, mas sairão dela. Sairá deste vale, porque a nossa alegria está sustentada não somente nas nossas promessas ou no nosso positivismo, no nosso olhar positivo para as coisas da vida, mas em nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que se dispõe a estar diante de Jesus experimentam essa alegria mesmo diante das adversidades da vida. Observem o seguinte: como era a vida dos apóstolos, os primeiros cristãos, era fácil? Não era mesmo. Eram perseguidos à torta e à direita. Não tinham paz, eram presos, foram presos. Mas o que o ato dos apóstolos nos fala? Eram reconhecidos pela fraternidade e pela alegria. Que alegria é essa? É a alegria que brota da esperança de que Jesus conduz a vida, de que Jesus conduz a história, de que Jesus é o Senhor e que, independente dos motivos e dos momentos ruins da nossa vida, Ele conduz a nossa história, a nossa vida. Ele conduz os rumos da nossa vida. Essa deve ser a nossa alegria e a nossa esperança. Não podemos viver sem esperança. Um homem que perde a esperança perdeu o sentido de viver. Não percam a esperança e a alegria de estar em Cristo. Certamente muitos de nós já experimentamos Jesus, que realizou muitas coisas em nossa vida, sim ou não? Sim. Por isso estamos aqui. E continuará realizando. Pacientes nas tribulações. Santa Teresa, doutora de Ávila, nos diz que a paciência tudo alcança. Só que ser paciente não é fácil, não é simples. Principalmente se for colérico. Colérico tem a virtude da paciência. E Santa Teresa, inclusive, enveredava por este caminho. A tribulação, paciência na tribulação. Se nós temos a esperança e a alegria de que o Senhor conduz a nossa vida, não devem ser as tribulações que vão nos fazer perder o equilíbrio. Sabe que Deus ele não permite que nada aconteça em nossa vida sem que essa coisa seja para daí tirar algo positivo. Tudo aquilo que acontece de tribulação na nossa vida deve nos formar e nos fortalecer. Deve nos tornar homens e mulheres melhores. Querem ver um exemplo?
Quantos de nós passamos por momentos difíceis na nossa vida e saímos diferentes? Saímos mais fortes, mais convictos, mais esperançosos. Sobretudo quando a gente perde o controle, a tribulação às vezes tira de nós o controle da vida. O controle que a gente não tem coragem de dar a Deus quando está em calmaria, a tribulação toma na nossa mão e a gente perde o equilíbrio e dá o controle da nossa vida a Deus. Caríssimos, sabe quando a gente reconhece um bom marinheiro? Quem já passou por apuros em alto mar? Eu sou Pedro, nasci no dia 29 de junho. Pedro, porque de São Pedro, no Hospital Dom Pedro, em Feira de Santana. Mas de pescador eu não tenho nada. Não tenho nada. Não sou muito dado a peixes, muito menos ao mar. E Deus, no período de seminário, me concedeu a graça de fazer um pastoral em Itaparica. Tinha que atravessar toda semana. Mas atravessava com Dramin. Tomava o Dramin e chegava bem. Certa vez, foi uma semana que choveu, quarta, quinta e sexta-feira. Sábado de manhã, ainda choveu um pouquinho, mas depois o sol abriu. Eu tinha formações para fazer em Itaparica e estava muito apressado. Eu sou um pouco apressado, só um pouquinho. Aí eu olhei para o céu, vi que o sol estava brilhando, pensei, vou de lancha, mais rápido, 40 minutinhos, uma bênção de Deus, está em boa de uma hora. Se eu chego mais cedo e já vou fazer as minhas atividades. E peguei a lancha. Cavalo Marinho 2, nunca me esqueço. Na época tinha acontecido um acidente, uma tragédia muito feia ali naquela região, com a lancha Cavalo Marinho. Acreditem em Deus, a lancha só virou, no quebra-mar ainda. Ela deu uma balançada, eu vim embaixo para variar. E nesse dia estava com tanta pressa que nem o Dramin eu tomei. Ela deu uma balançada que de um lado eu vi o céu, do outro a água entrava. Estava eu e mais um seminarista. Bom, os 20 primeiros minutos de viagem, eu consegui estar contrito com o Senhor. A mão pingava, suor. Depois disso eu fiquei muito agoniado, levantei e fiquei de pé no meio do navio para evitar o balanço. Mas, gente, que experiência terrível. Mas que tributo, porque ela jogou os 45 minutos que ela podia jogar até a trancada, ela jogou para descer por uma. Mas ela jogou final de manhã e tarde. E eu olhava assim depois, obviamente, porque na hora a gente fica desesperado, né? Sem perspectiva de chegar e eu não sei nadar. Os outros sabiam nadar. E me dava uma agonia que tinha um rapaz que estava deitado do lado comigo, deitado, a lancha jogando e ele dormindo. Uma vontade de chamar, não, sacode da vida e ele quer ver o que você vai fazer. Bom, mas aí eu continuei, quando eu desci daquela lancha, eu agradeci tanto a Deus pela minha vida. Mas eu fiquei tão grato, eu nunca agradeci tanto. E percebi que diante daquela tribulação, só me restava confiar em Deus. Sabe por que a gente passa por tribulação? Por apertos na vida? Porque formam homens e mulheres fortes. Por isso que precisamos ter paciência nas tribulações e acolher a tribulação como um momento formativo e como um momento de provar a nossa fé em Deus. Depois, querem saber que o marinheiro é bom? Não é se ele navega com as águas paradinhas, não. Isso é até eu não sei navegar fácil. É quando o marinheiro navega em águas que jogam, em tribulações, em tempestades. Aí ele é bom marinheiro. Padre, mas eu passo por tantas tribulações na minha vida. Bom, é porque o Senhor quer que você seja uma boa marinheiro. Que você experimente desta graça, que diante das tribulações da sua vida, você confiar no Senhor e se fortalecer por meio dela. Paciência e não murmuração nas tribulações. Nós murmuramos muito. E murmuração é louvor a Satanás. Não é comportamento de filhos de Deus. Filhos de Deus, diante da tribulação,
tribulação buscam a Deus, não murmuram. A gente murmura de tudo. Até nas coisas mais simples da vida, a gente murmura. Diante da tribulação da nossa vida, confiança em Deus, porque no barco da nossa vida, Jesus se faz presente. E nós terminamos dizendo, perseverantes na oração. Ora, meus caros, se nós experimentamos da alegria, da paciência nas tribulações, precisamos perseverar na oração. Santa Teresa, doutora de Ávila, especialista em oração, nos diz que é por meio da oração que nós entramos em contato com Deus. É por meio da vida de oração que nós nos fazemos presentes diante do Senhor, como São João Paulo dizia, em um diálogo. É diálogo com Deus. E não só isso, é sustento na vida do cristão. Quem não reza não permanece de pé. Quem não reza não responde direito à vocação que o Senhor chama, seja ela qual for. Se você é casado, se você é casada, se você não reza, o seu matrimônio pode não ter um fim bom. Se o padre não reza, se o diácono não reza, pode também estar ali fadado a perder o ministério, porque quem não reza não se mantém de pé, porque não tem forças. Na oração nós recebemos de Deus a força, que nós não somos capazes, porque somos limitados, por nossa vida de oração, por nosso momento de intimidade com o Senhor, que nós recebemos força para vencer nas tribulações. Ao invés de ficarmos desesperados nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós deveríamos nos prostrar e buscar o Senhor verdadeiramente. Nós deveríamos buscar o Senhor mais. Poxa, se eu estou passando por uma tribulação, mas eu estou rezando um texto por dia, vou rezar 2. Quanto maior a tribulação, maior o nosso momento de oração e de intimidade. Sabe como nós venceremos? Com o joelho no chão, diante da presença do Senhor. Não por nossas forças, não por minhas forças, não por vossas forças, mas pela força que o Senhor nos dá por meio da vida de oração. É por isso que rezar não é fácil. É por isso que rezar não é uma atividade tão somente simples de acontecer. Querem ver um exemplo? Faça um propósito daqui para frente de destinar um horário no seu dia para a vida de oração. Tudo que você pensar vai se manifestar naquela hora. É um parente que chega, é uma vizinha que chama, é uma urgência que acontece, para que você não seja fiel à vida de oração, para que você não esteja diante da presença do Senhor. Sabe por que o inimigo de Deus propõe isso? Porque ele sabe que quando você está diante de Deus, você está mais forte. Ele perde poder na nossa vida. Ele sabe que quando você está diante de Deus, perseverando, você se decide por Deus, e o demônio tem medo de almas decididas por Deus. Essa decisão vem da vida de oração. Vem da perseverança na oração. Irmãos, a gente não deve viver como desesperados, porque nós temos um Deus que está conosco. Devemos buscar ao Senhor cada vez mais por meio da vida de oração. Se você até aqui tem notado e identificou, por meio dessas pregações que nós temos escutado, ou até mesmo por essa pregação de hoje, que você tem vacilado na sua vida de oração, isso aqui é porta e brecha para o mal na nossa vida, não tem problema, refaça o caminho. Refaça o caminho. Volte para os atos do Senhor. Volte para a casa do Senhor. Permita, de novo, que a sua casa, que deve ser uma casa de oração, seja aquilo ao que ela é destinada. Casa de oração dos servos do Senhor.
retorne ao Senhor imediatamente, porque Deus tem pressa em alcançar o nosso coração. Deus tem pressa em alcançar a nossa vida. Só experimentando dessa renovação, desse acertar o caminho, por meio de uma vida alegre, com esperança, paciente e de oração, que nós transformaremos a vida da nossa casa, a nossa vida e, consequentemente, a nossa paróquia. Voltem ao primeiro amor. Às vezes, quando a gente caminha na vida da comunidade, a gente acaba se esquecendo as motivações que nos trouxeram aqui. Voltem ao primeiro amor. Peçam isso a Deus nesta novena que nós preparamos para celebrar Santa Marcelina. Voltar ao primeiro amor. Padre, eu até entendo tudo isso que o Senhor falou, mas eu ainda sou fraca. Eu ainda sou fraco. O que eu devo fazer? Pedir a graça do Espírito Santo de Deus, diariamente. E nós vamos fazer isso neste momento. Quero te convidar a ficar de pé, a fechar os teus olhos e se colocar na presença do Senhor nesta noite. Nós vamos ser auxiliados com este canto que motiva e conduz o nosso coração a reconhecer que a nossa alma tem sede de Deus. E você pode pedir a graça do Espírito com as suas palavras, sem vergonha de rezar. Às vezes a gente abre a boca para falar tanta coisa, mas quando é para rezar a gente tem vergonha. Não se preocupe com ninguém que ouve sua oração, não. Faça essa experiência nesta noite, de segundo as suas palavras, de desejo do seu coração, pedir a presença do Espírito. Pedir ao Espírito Santo que fortaleça você, que te conceda a graça da esperança, a virtude da esperança. E você pode pedir ao Espírito que te conceda de novo gosto pela oração. Santo Espírito de Deus, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, devolvendo o gosto à oração, ao fazer a tua vontade. Vem retirar do nosso coração todo desânimo. E você que anda desanimado, diz agora ao Senhor, diz ao Espírito: retira de mim esse desânimo, Espírito, para que eu possa servir ao Senhor verdadeiramente. Você que se encontra cansado, pega o Espírito nesta noite a força, a fortaleza para resistir ao mal, a fortaleza para se manter no caminho do Senhor. Não desistam do caminho do Senhor, ainda que esteja difícil. Não desistam do Senhor. Se Ele te chamou, não é a infidelidade de outros que deve fazer você ser infiel. Não é a infidelidade de outros, a injustiça de outros que deve te fazer querer abandonar o caminho de Deus. Muito pelo contrário. Quanto mais fidelidade você der ao seu redor, mais fidelidade a Deus você deve ter. Quanto mais você olhar ao seu redor e encontrar pessoas desanimadas, você deve pedir ao Senhor que anime o seu coração. Vem, Santo Espírito, sobre nós. Cantemos: minha alma tem sede. Minha alma tem sede. Pedi ao meu Deus. Minha alma suspira. Uma vez mais, Santa Marcelina, minha alma tem sede. Pedi ao meu Deus. Minha alma suspira. Sopra em nós. Sopra em nós.
diga palavras de louvor e de adoração. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem realizado, pela graça do Espírito que nos foi derramada nesta noite. Tu és bendito, Jesus, por nossa paróquia, por nossa família, pelas tribulações da nossa vida. Tu és bendito. Obrigado, Senhor, por cada coração aqui reunido na Tua presença. Obrigado, Senhor, por Teu amor infinito. Tu és santo, digno de ser amado sobre todas as coisas. Tu és o nosso Senhor, és o nosso Rei desta paróquia, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, Senhor da nossa vocação. Tu és bendito, Jesus Cristo, para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Agora, sempre. E já ainda nesse clima de oração, nós vamos ficar de pé para fazermos nosso momento devocional, a nossa padroeira Santa Marcelina. Convido aqueles que